O ano passado a gente pegou um caso que o cara foi acusado de ter matado um cara que chamava Bochecha. Esse Bochecha matou o pai desse cara. Então, quer dizer, foi um crime de vingança, né? Cara, tinha tudo pra acusar esse cara. Tudo. Então, assim, pô, o cara tem motivação, vingou o próprio pai, o cara tem meio, o cara tem a facilidade de estar perto lá, então as testemunhas viram esse cara, foi ele que matou o Bochecha, testemunha ocular. Ele tava usando uma tornozeleira eletrônica que apontou ele ali na hora do crime. Quer dizer, tudo apontava que era tal desse cara que matou o Bochecha. Tudo apontava pra isso, né? E aí as testemunhas falaram assim, sim, o cara era branco. O cara era branco. Falaram assim, né? Beleza. Cara, o que a gente fez, eu e o Dionísio? Cara, o Dionísio e os advogados também se cuidaram. A gente vai lá no plenário, o caso foi pra júri, aí em Bela Vista do Paraíso, o caso foi pra júri, desculpa, 1º de maio. A primeira coisa que você vai fazer é mudar a percepção que as pessoas vão ver de você. A tua pele, a gente vai te dar um bronzeador, você vai passar um bronzeador a mais, né? Pra não ter erro, né? A tua camisa vai ser vestida assim, o teu relógio, a cor do sapato que você vai usar, porque assim, tudo influencia na tomada de decisão. É natural que se você pegar uma pessoa falando a mesma coisa, um engravatado com um terno de R$1 milhão e uma pessoa de bermuda e camiseta rasgada, é natural que se tiver a mesma história, ela vai ser percebida de forma diferente. Então, a gente pode não perceber isso em tempo real. Mas quando você toma a decisão baseada nessas coisas sem saber, a tua decisão tá fundamentada nisso. É perigosíssimo, cara. Então e por incrível que pareça, a gente conseguiu mostrar que esse cara não foi o que matou o tal do Bochecha. Não foi. O cara foi absolvido no plenário, né? Que pra gente é, um puta de um caso, porque o parecer comportamental fez tudo isso na hora ali do plenário do júri. E aí a ironia do destino, Armando, que passou 2 meses, mataram o cara. O cara lutou 6 meses pra provar que não foi ele, conseguimos provar em juízo, e aí mataram o cara. É fogo, né? Provou em juízo, mas não provou na mente das pessoas. Outros. Pô, olha que legal que você falou, desculpa me estender mais sobre isso, mas é importante. Tem muitos clientes, por exemplo, você imagina, a gente tem um cliente do Nordeste, que é um policial, que ele tá preso, ele ficou preso mais de 10 anos, né? Respondeu o crime, foi exonerado e tal. O filho dele hoje é um adolescente. Mas na época, ele era uma criança, ele passou a vida toda achando que o pai era um abusador. O cara passou... Hoje em dia, o moleque tem uma relação com o pai até meio delicada, mas achando que o pai era um estuprador. Então, a análise, óbvio, que serviu, né, pro processo judicial dele, mas ao mesmo tempo a gente consegue provar pro pai usar isso com o filho pra falar assim, cara, eu não abusei de você. Foi tudo uma mentira, e foi uma mentira até financeira, uma coisa boba, assim. Mas você imagina que, assim, você pode inocentar o cara em juízo. Pode correr em trânsito julgado, eu provar por A mais B, o juízo falar que o Armando não é um abusador. Mas o estigma que você vai carregar pro resto da vida. Vai ter sempre alguém falando, esse cara foi inocentado, mas pode ser que ele faça tal coisa. Você imagina pro um pai criar um filho assim, sabe? Não é fácil. E às vezes os costumes de um país pro outro e de um estado para o outro não são iguais. Boa. Não são iguais. E aí o que acontece? Você tem um costume liberal de liberdade que depois, maldosamente, pode ser interpretado pelos filhos no futuro. Claro. Porque você veio para uma outra cultura. Nós estávamos falando disso agora há pouco. Chegou ao ponto de que a gente vai começar a ter vergonha de falar que é de uma família tradicional. Sim. Para não dizer outras coisas. Para não dizer o contrário, porque nós podemos ser até processados. Exatamente. Mas o incentivo era que você não fosse família, não tivesse família. Sim, o incentivo era esse. Pô, não é justo isso. Então esse lance aí de culturas diferentes, você tá entendendo? A pessoa tá ali inocente, com carinho e tudo mais. Nossa, e aí cara. É utilizado. É só pensar, vou até mais simples do que isso. Quando a gente conta uma mentira pra alguém e a gente é pego, cara, dói. É chato, né? Pô, você contou uma mentira, a pessoa te desvendou ali, ou alguma coisa aconteceu que a pessoa descobriu a verdade. Aquilo é constrangedor, dói um pouquinho na gente. Mas nada, não chega nem perto. Isso eu tô falando assim, em estudos científicos, tá? Até estudo em MRI que gravou a mente da pessoa quando passou por isso.
Nada chega aos pés do contrário, que é quando você fala a verdade e ninguém acredita. Nada. A impotência que dá quando você tá com alguma coisa falando a verdade e você não se segura e você acaba até perdendo a razão muitas vezes, né? Mas nada se compara àquela coisa mais simples de você ser pego numa mentira, né? Cara, você imagina uma pessoa que foi condenada injustamente, tá presa, que ela sabe da verdade, mas ela tá presa tentando ter a voz e não tem a voz pra isso. Imagina a impotência que uma pessoa dessa sente, cara. Isso é bíblico, né? Como é que é? Bem-aventurados que têm sede de justiça, né? Verdade. Porque, pô, essa injustiça, a pessoa carrega aquilo dentro dele e tem pessoa que morre Sim. sem poder provar a sua inocência, cara. Putz. Isso é pior do que estar preso. Sabe? Eu tenho um caso desse aí. É pior do que conta pra nós. É um pior caso do que tá preso. midiático, né? Uma rede de televisão me contratou uma vez para fazer uma análise e, de novo, a minha análise não é para agradar. A análise comportamental é baseada em ciência, protocolo, etc. Muitas vezes eu não vou falar o que você quer escutar, mas tá ali, tá normal. E aí a emissora contratou a gente para fazer uma análise que alguns funcionários dessa emissora, alguns pastores dessa emissora famosa, né, tinham cometido um crime de estupro seguido de morte de um menino que chamava Lucas Terra. É muito famoso esse caso, né? E aí, assim, o pai desse Lucas Terra, ele morreu e não conseguiu fazer justiça pro filho. Ele lutou todos os dias, ele gastou tempo, dinheiro, investiu tudo que ele tinha para que os pastores fossem julgados da forma correta. Ele morreu com isso. A gente fica pensando assim, até hoje a gente discute isso em aula, em roda. Cara, imagina para um pai, né, querendo justiça, que mataram o filho dele, estupraram e queimaram o moleque vivo e os pastores não foram condenados. O caso Lucas Terra, chama. Caso Lucas Terra. Lucas Terra. Olha... A mãe, até hoje, ela luta pra isso, mas o pai morreu na luta. Morreu com aquela sede. Meu Deus do céu, cara. Deus me livre. Isso deve ser terrível, cara. Não, terrível. Nossa, a pessoa quando tá com a injustiça, carregando a espera, como você falou, de 10 anos de um processo e tudo mais, isso é pior do que tá preso. Então, cara, a tiazinha desse exemplo... não consegue viver, Não consegue, ela falou que ela ia pra igreja, ela tinha que sair antes do culto acabar lá, porque as pessoas olhavam com o olhar torto pra ela. Lógico. Real. Lógico. Né? E como eu falei pra você, a análise é fria. Quando a emissora me contratou, eu falei, cara, eu vou fazer uma análise e ia lá pra um programa famoso, não vou falar o nome aqui, pra não dar ibope, num domingo, né, que teve, e eu fiz toda a análise, 2 horas de gravação, foram até minha casa gravar, fiz toda a análise. Quando eles cortaram a minha fala e colocaram ali, pareceu que eu tava defendendo os pastores. Aí eu, não, cara, eu coloquei um vídeo no Instagram, tá até hoje o vídeo lá no Instagram, falei, olha, é o seguinte, minha entrevista foi cortada, editada, papapá. Aí no domingo seguinte eles colocaram mais um pedaço lá, porque, cara, eu saí do defensor dos estupradores. Mas não adianta, porque foda. Nada recupera uma mentira colocada dentro da cabeça da pessoa, porque o estrago já está feito. Já era, exatamente. O estrago já está feito. Teve um caso do influenciador famoso aí que acabou de ser absolvido na justiça. Ele sempre clamou pela verdade, que ele nunca foi um abusador. A própria pretensa vítima veio a público e falou, cara, não foi nada disso. Mas se você para pra pensar nessa pessoa aí, até hoje você vai ficar com a pulga atrás da orelha. Pô, deve ter tido alguma brecha legal ali que ele conseguiu ser absolvido. Mas o estigma a gente carrega pra sempre. Não, ninguém quer saber depois. Não. Ele forma uma opinião sobre você, chama-se pré-conceito. Pré-conceito, né? Tecnicamente é o viés, mas é o pré-conceito, exatamente. Eu fiz um preconceito de você e acabou. Pode vir com 500 verdades, não adianta. Quando você quer ver aquilo ali, alguém fala pra você, Armando, 2 e 2 são 4. Você queria ver só o 5 e você vai conseguir enxergar o 5 bonitinho. Enxergar o 5. É isso.